Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos para mais uma atividade do Expedição Interior Aula. Aqui quem fala com vocês é Daniele Garcia, especialista em gente, gestão e ganhos. E na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre predominância sensorial, mas com um tema bem específico hoje. Descubra a sua predominância sensorial e entenda melhor a sua relação com o mundo. Isso mesmo, fique com a gente até o final da aula. Nossa aula hoje é bem rapidinha, tá? E no final da aula aí no link do vídeo a gente vai deixar para você um quiz que ao responder esse quiz você vai conseguir descobrir qual é a sua predominância sensorial. Mas primeiro aprende aqui com a gente os conceitos, né, disso, o que é a predominância sensorial, como que ela pode ajudar na sua vida, e no finalzinho aí faz o teste do quiz e descubra qual é a sua predominância sensorial e faça disso um bom uso aí para o seu autoconhecimento, seu autodesenvolvimento, tanto na sua vida pessoal como na sua vida profissional. Então vamos entrar aqui nesse assunto, né, que vai falar aí da predominância sensorial, e a gente vai verificar aí quais são os quatro canais sensoriais que todos nós temos, né, apesar de termos um predominante, todos nós temos quatro canais sensoriais, que são o auditivo, o visual, o digital, que é o mais novo de todos aí, e o sinestésico. Então vamos entender um pouquinho como é que isso funciona, como que a gente pode usar isso ao nosso favor, né, na nossa vida aí, diante da nossa vida. Então vamos lá, a primeira coisa importante que nós precisamos entender, né, e essa figura aí ela é bem caricata, né, ela faz a gente pensar sobre isso. Realmente é que cada pessoa reage de acordo com a sua percepção de realidade, certo? Então grava isso aí na sua mente, né? Cada pessoa reage de acordo com a sua percepção de realidade. Ok, e como que ocorre essa percepção? Como que ocorre essa percepção de realidade que é única para cada um de nós seres humanos? Ela ocorre, né, através de atividades cerebrais, tá? Então o que acontece, como ocorrem essas atividades cerebrais, né? Elas ocorrem por meio do nosso tato, da nossa audição, da nossa visão, do nosso olfato e do nosso paladar. Então qualquer sensação que nós tivermos através dos nossos 5 sentidos, né? A gente aprende aí os 5 sentidos lá na escola. Qualquer sensação que a gente tiver através dos nossos 5 sentidos, eles vão transformar isso em atividades cerebrais, né? E elas ocorrem basicamente aqui nessas áreas do cérebro. Eu não vou entrar nesse assunto das áreas do cérebro hoje, porque é só para a gente ter uma noção muito ampla aí, né, de onde basicamente essas coisas ocorrem no nosso cérebro. Então, por exemplo, a nossa visão, ela ocorre aqui na parte de trás do cérebro, né? A nossa audição ocorre aqui nessa parte lateral, e já o nosso tato, a nossa fala e o nosso olfato, ela ocorre mais nessa parte frontal. Mas a gente não vai entrar em detalhes nem nos nomes de cada uma dessas áreas do cérebro, porque o objetivo da aula hoje não é esse. É só a gente entender aí, né, a questão da nossa predominância sensorial a partir dos nossos 5 sensos, tá? Então, o que acontece? Cada vez que a gente ativa, né, um desses 5 sensos, que transforma isso em atividade cerebral, isso é transformado numa representação, tá? Então, por exemplo, quando eu vejo alguma coisa, eu transformo isso, eu represento isso de alguma forma para mim. Eu enxerguei algo, eu vi aquela fruta, eu vi aquela cena, eu vi aquele beijo. Então essas são as representações pra gente, né? Quando eu toco em algo que está quente ou em algo que está gelado, ou na minha pele, né? Que tipo de sensação eu tenho? Isso
todos os sensos, né, os nossos 5 sensos, eles transformam as coisas em representações através da nossa atividade cerebral, né? Quando um som é emitido, eu represento isso de alguma forma para mim, da forma que eu ouvi aquilo, né? Quando eu coloco alguma coisa na minha boca, da mesma forma, né? Quando eu uso meu paladar aí, quando eu sinto um cheiro, né? Tudo isso são transformados em representações. Nós transformamos isso em representações e trazemos isso para o nosso dia a dia. E essas representações, elas são transformadas em linguagem. A gente encontra uma forma de se comunicar através dos 5 sensos, né? Que eles permitem transformar isso em representação e isso em linguagem. Que tipo de linguagem? A nossa linguagem verbal e a nossa linguagem não verbal. Então é aqui que a gente fala, né? Aqui que entra aquilo que a gente diz que o nosso corpo fala. Então, por exemplo, quando a gente ouve alguma coisa, a nossa expressão corporal, ela diz se a gente gostou daquilo que a gente ouviu, se a gente não gostou daquilo que a gente ouviu. Quando a gente põe alguma coisa na nossa boca para provar, para comer, também a gente tem, né, o nosso corpo, ele traz uma representação. E isso é a nossa linguagem não verbal, né? Mas também tem a linguagem verbal, que é essa que eu estou usando aqui com vocês para ajudar vocês a entender um pouquinho melhor aí, né, o conteúdo da nossa aula hoje, que fala de predominância sensorial. Ok, então, todas essas coisas aqui, ó, os 5 sensos, que são transformados em representações, que são transformados em linguagem para a gente conseguir se comunicar no nosso dia a dia aí, eles transformam isso em canais sensoriais representativos, né? O conceito, os estudos, né? A literatura transformou os nossos 5 sensos em canais sensoriais representativos. Então, os nossos canais, os nossos 5 sensos, eles foram transformados em 4 canais, que ficaram dessa forma aqui, ó. O visual, o auditivo, e esses dois aqui são bem tranquilos da gente entender, porque o visual tem a ver diretamente com a nossa visão, o auditivo tem a ver diretamente com a nossa audição, o digital, que a gente vai ver agora o conceito mais amplo ali, que ele usa aí, né, mais de um senso, ele precisa de uma compreensão mais ampla para transformar, né, os nossos sensos nesse tipo de canal. E por fim o canal sinestésico, que utiliza aí 3 dos nossos 5 sensos: o tato, o olfato e o paladar, tá? E como a gente fala aí lá em PNL, né, que é a nossa programação neurolinguística, né, os canais sensoriais representativos é a mesma coisa aí que os sistemas representacionais, tá? Então vamos lá. Então vamos usar aqui, ó, vamos falar agora sobre o canal visual, né? Então, se você tem uma predominância de canal como sendo seu canal visual, como que você vai se comportar? Como que você vai reagir? Como que serão as suas representações? Como que será a sua linguagem de comunicação para com o mundo, né? Então, quem é visual é aquele que melhor vê. Parece meio óbvio, né? Mas o visual é o que melhor vê. Os outros canais representacionais não têm a visão, né, como a melhor habilidade, digamos assim. O visual usa a sua visão como maneira de conseguir informações, identificando as coisas por meio de imagens. Tem memória fotográfica e geralmente demora a repetir instruções orais e faladas. Em geral, prefere ler sozinho a perguntar ou depender de outra pessoa. Então, o que é o visual, né, gente? Quem que é o visual? O visual é aquele que ele passa numa rua e ele consegue
fazer o seu senso de localização a partir do prédio que ele viu, a partir da placa que estava lá, né? A partir das coisas que ele consegue enxergar naquilo ali. Como é que ele consegue aprender melhor, né? O visual aprende melhor lendo, né? Vendo figuras, lendo sozinho, né? Ele não vai ficar repetindo as coisas porque ele precisa enxergar, né? Para conseguir transformar em linguagem, né, essas representações. Para ele conseguir transformar essas representações em aprendizado, ele vai agir basicamente dessa forma. Então vamos ver o próximo canal aí, que é o auditivo, né? Como que se porta o auditivo? O auditivo é aquele que melhor ouve, por óbvio, né? Ele gosta de ouvir as outras pessoas, ele apresenta um amplo vocabulário, como ele ouve muito, ele vai conseguir se expressar utilizando tudo isso que ele aprendeu ouvindo, né? Ele se expressa com objetividade, gesticula muito, né? Então, eu acho que eu estou dando algumas pistas aqui quando eu estou dando aula de qual é o meu sistema predominante, né? E aprende melhor a partir da escuta e gosta de desfrutar do silêncio. Olha que informação interessante essa, né? O auditivo, ele gosta do silêncio, né? Porque ele se sobrecarrega, ele sobrecarrega os demais sistemas dele no auditivo. Então ele também precisa de um momento aí em silêncio para conseguir parar, transformar tudo aquilo que ele ouviu em representações, né? Transformar isso em linguagem e conseguir aprender e a lidar com isso no seu dia a dia. Já aquele que tem como predominante o seu sistema digital, né? Quem que é o digital? O digital é aquele que melhor ouve e entende. Então o digital, ele utiliza muito do senso auditivo, mas não só isso, ele tem que fazer uma cognição aí com o consciente dele e o inconsciente dele. Ele vai demorar um pouco mais, além do ouvir, porque ele precisa entender, ele precisa ficar satisfeito com aquilo que ele ouviu, né? Ele sempre faz muitas perguntas e precisa de muita informação. Então o auditivo, a diferença do digital para o auditivo é que o auditivo, ele não vai falar tanto, ele vai ouvir mais. Já o digital, ele vai usar a fala, né, para fazer mais questionamentos, para fazer com aquilo que ele ouviu faça sentido para ele, porque se não fizer sentido para ele, né, ele não vai entender e ele não vai conseguir ficar confortável com essa situação. Ele estuda as ideias para descobrir se elas fazem sentido e está sempre dialogando internamente. Então, aquele diálogo interno que a gente tem com a gente mesmo, né? Que muitas vezes a gente acha que é loucura da nossa cabeça, que muitas vezes a gente está em algum ambiente assim e a gente chega até olhar para os lados e pensar, poxa, será que eu falei alto isso que eu estou pensando, né? Então o digital tem isso muito forte dentro dele, né? Alguém que fica perguntando e respondendo o tempo inteiro, tá? E ele possui uma dificuldade de se concentrar por isso, né? E por isso a leitura é um ponto um pouco fraco para ele, porque como ele tem esse diálogo interno muito forte dentro dele, ele fica perguntando e respondendo, quando a pessoa está lendo, né, ela não consegue só absorver aquela leitura para pensar depois, né, para refletir mais lá para frente, não, o digital fica tentando fazer isso ao mesmo tempo, então isso é um pouco de dificuldade que ele vai ter. E por fim aí a gente traz o sinestésico, né, que é aquele que melhor sente, né? O sinestésico, ele é sensitivo. Quando você ouvir falar assim, nossa, eu sou muito sensitivo, né? Provavelmente o senso predominante, né? O canal predominante dessa pessoa é o sinestésico, porque ela usa o tato, ela usa o olfato, ela usa o paladar, né? Para perceber o que está ocorrendo perto dela, para transformar isso em representações e transformar isso na linguagem dela.
Então é aquele que melhor sente, como eu já falei. É uma pessoa que gosta de abraçar, gosta de dançar, gosta de sentir, né? Ela gosta, quando ela ouve a música, que o auditivo ele gosta de ouvir, mas o sensitivo, né, o sinestésico, ele vai ouvir, ele tem que sentir o que aquela música traz para ele, né? Ele identifica e percebe as coisas por meio de contato do corpo, da experimentação, né? O sinestésico ele tem que experimentar o gosto, ele tem que sentir o cheiro para ele estar confortável na representação dele, na comunicação dele. Além disso, ele é muito intuitivo e valoriza bastante o local onde ele está inserido. Então, né, o sinestésico, o local onde ele está, onde ele percebe, ele vai fazer diferença para ele, né? Então essas são algumas das informações que a gente pode trazer aí para vocês numa aula básica e rápida que fala, né, sobre o seu senso predominante aí, né? E o que eu quero trazer para você aqui também, que quais são os principais benefícios de você descobrir a sua predominância sensorial, né? Quando a gente sabe qual é a nossa predominância sensorial, a gente amplia o nosso autoconhecimento. Sem dúvida nenhuma, é o primeiro ganho que a gente tem em relação a isso, né? Porque a gente começa a entender por que a gente representa as coisas daquele jeito, por que a gente sente as coisas daquele jeito, por que a gente comunica as coisas desse jeito, né? A gente vai ter também aí mais equilíbrio entre a nossa razão e a nossa emoção, né? Inclusive é o que a figurinha aí quer trazer pra gente, né? O nosso coração aí, o nosso cérebro mais conectado, né? Ele causa, né? A gente saber, outro benefício aí, é um aumento da percepção de si mesmo, um aumento da percepção em relação ao outro e um aumento da percepção em relação ao mundo como um todo, né? Quando eu entendo um pouco mais de predominância sensorial, eu consigo, que eu sei a minha, em primeiro lugar é importante a gente saber a da gente, a gente começa a identificar nos outros quais são as dos outros. Ah, aquela pessoa é mais visual, aquela pessoa é mais sinestésica, aquela pessoa é mais digital, né? E isso tudo faz com que você aumente o domínio do próprio comportamento, você tenha mais clareza para estabelecer metas e objetivos para você mesmo, você aumenta a desenvoltura no relacionamento interpessoal, porque você começa a ter um pouco mais aí de empatia, um pouco mais de paciência com as pessoas, né? Principalmente aquelas que são muito diferentes de você, porque tem predominâncias sensoriais que são opostas umas das outras, né? Então, por exemplo, aquele que é visual, ele é o oposto do que é auditivo, que é o oposto do que é sinestésico. Então, quando a gente começa a entender que as pessoas são diferentes, né, e que as suas predominâncias trazem traços diferentes para a convivência aí do dia a dia, com certeza aí a gente aumenta a nossa desenvoltura de relacionamento interpessoal, né? Isso traz também uma maior capacidade para a gente resolver conflitos, por óbvio, né? Porque se eu for falar com um sinestésico, eu vou usar uma linguagem totalmente diferente de que se eu for falar com um auditivo. E a mesma coisa ocorre se eu for falar com um digital, né? For resolver um problema ou for evitar um problema. A mesma coisa ocorre se eu for falar com alguém diferente da minha predominância. Então, entender essas coisas, gente, só aumenta a nossa capacidade de comunicação, tá? E tudo isso também, por óbvio, vai trazer aí mais clareza e assertividade nas nossas tomadas de decisão, tá? Então, como eu falei para vocês agora, aproveite o nosso quiz e descubra agora mesmo a sua a sua predominância sensorial, que tem a ver aí com a sua percepção de mundo, tá? E entenda melhor essa sua relação com o mundo,
com os outros, com os seus parceiros, com os seus colegas de trabalho, que com certeza, né, autoconhecimento passa necessariamente pelo conhecimento. E esse é o objetivo aí das aulas do Expedição Interior, te trazer conhecimento para que você use isso a favor do seu autoconhecimento. Então, se você curtiu, né, começa a seguir nossa página aí no Instagram, curte o nosso canal, fica ligado toda sexta-feira às 14 horas, a gente dá uma aula aí com temas relacionados ao autoconhecimento e a gente vai estar sempre aqui disposto, né, a dar uma dica para vocês aí e ajudando você aí no seu autoconhecimento. Um tchauzinho para todo mundo, obrigada para quem chegou até aqui e assistiu até o final e até logo, até o próximo vídeo, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!